A partir de agora, aqui na Aranãs, Palavra do Pastor, com Dom Darcy José Nicioli, arcebispo de Diamantina. Olá, gente boa! Minha saudação para você que nos acompanha pela Rádio Aranãs FM, aqui em Capelinha, ou pelas rádios que entram em rede neste momento de fé. Sou Dom Darcy, arcebispo de Diamantina. Que bom contar com a sua sintonia. E vamos elevar o pensamento a Deus e começar nosso momento de oração com a saudação angélica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Palavra do Pastor. Gente boa, estamos aprofundando sobre questões relativas à nossa fé. E nesses últimos encontros, falamos sobre o judaísmo e sobre a origem judaica de Jesus. Vamos continuar porque é interessante este assunto. Vamos aprofundar hoje a relação entre judaísmo e cristianismo. Já começamos conversando sobre isso, mas vamos aprofundar um pouco mais. E como já vimos, Jesus foi judeu. E também os seus contemporâneos. Maria foi judia, São José também, seu pai adotivo. Então, o berço da nossa fé cristã é o judaísmo. Por isso, o Antigo Testamento conta a trajetória de um povo que acolheu a revelação de Deus e foi fiel a Ele. O Deus da aliança, o Deus da promessa. Abraão é o pai do povo judeu e é também o nosso pai na fé. E o nosso questionamento, retomando esta reflexão, parte da seguinte indagação: tem sentido a oposição entre cristãos e judeus? Como já deu para você perceber, não se justifica que haja oposição, porque cremos no mesmo Deus, no Deus único, criador de todas as coisas, tanto o judaísmo como o cristianismo. Não podemos desmerecer a religião que era do próprio Jesus, da Virgem Maria, de José, dos apóstolos, dos patriarcas, desde Abraão, Moisés e tantos outros. Deus escolheu um povo para ser portador da sua mensagem. E o povo judeu é o povo eleito, escolhido por Deus para propagar a fé, a crença neste Deus único e misericordioso, que depois se encarnou no meio de nós, Jesus Cristo. O cristianismo é continuidade desta história de salvação. E como todos nós, é povo santo e pecador. O povo judeu é também povo santo e pecador. Os judeus são os nossos irmãos mais velhos na fé, vamos entender assim. Por isso, o nosso olhar respeitoso a essa tradição e também crescermos na consciência da necessidade de buscarmos uma linguagem acolhedora e dialogal
para continuarmos partilhando as nossas riquezas, judeus e cristãos. Os primeiros cristãos seguiram o judeu Jesus. E nós não somos discípulos deste mesmo judeu Jesus? Nós, hoje, somos discípulos missionários dele. E no início do cristianismo, isso até gerou alguns problemas, viu? Por exemplo, São Paulo enfrentou dificuldades para pregar aos não-judeus, povos que eram originários de outra cultura que não aquela judaica. Veja como Jesus então ampliou o conhecimento sobre o Deus verdadeiro. Ele revelou este Deus não somente aos judeus, mas a todos aqueles que de boa vontade acolheram a sua boa nova. Quando os apóstolos começaram a anunciar Jesus Cristo, eles tinham a preocupação de não fazer exigências às pessoas que não eram judeus como eles. Por isso, no discurso de Estevão, um diácono da igreja que foi martirizado pela causa de Jesus Cristo, nos Atos dos Apóstolos, nós ali tomamos conhecimento da atividade de Estevão, ele faz questão de situar Jesus na história do seu povo. E como era a vida do judeu, da Sagrada Família, por exemplo, às vezes pessoas se opõem a imaginar como seria a vida da Sagrada Família naqueles anos de crescimento do menino Jesus, sobre os quais nós não temos tantos dados históricos nos 4 evangelhos. E falam de tudo de bom que imaginavam numa família. Então, que a família de Nazaré, ali havia diálogo, afeto, amor a Deus, esperança. Mas não se costuma dizer que essa família guardava o sábado, que era próprio um costume dos judeus. Não comia certas comidas proibidas pelo Levítico, não é? Que é a regra para se viver a religião judaica. Praticava os rituais judaicos a família de Jesus. Os rituais da purificação, da circuncisão. Vivia de acordo com a Torá, que é o livro dos judeus. A família de Nazaré vivia de acordo com a Torá. Tinha em alta conta o que os mestres ensinavam na sinagoga. Procuravam viver como bons judeus, fiéis à bonita tradição de seu povo. Jesus, como um judeu do seu tempo, também praticava o judaísmo, é claro. Frequentava a sinagoga e nós temos isto presente em muitos textos dos nossos evangelhos. Aprendeu com os rabinos do seu tempo. E na encarnação de Jesus, temos que ter esta consciência, ele não nasceu sabendo. Assumiu a nossa existência com tudo o que lhe é próprio, menos o pecado. Ali em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, o escritor sagrado diz que Jesus foi igual a nós, em tudo, menos no pecado. Jesus aprendeu e foi educado numa cultura e religião do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Moisés. Como já falamos, a família de Jesus também foi uma ótima família e viveu ao estilo da cultura judaica, com os valores judaicos da religião, alicerçando a sua vida. O Evangelho de Lucas apresenta a significativa cena de Jesus no templo, como bebê, circuncidado como mandava a lei, com a sua família oferecendo sacrifícios determinados pela tradição judaica. E depois, como adolescente, o Evangelho nos apresenta Jesus querendo aprender, fazendo pergunta aos mestres da sua tradição judaica lá na sinagoga. E foi na sinagoga que ele declarou que veio cumprir o que os profetas anunciaram. O Evangelho de São João, no capítulo 4, nos mostra Jesus dizendo à mulher samaritana que a salvação vem dos judeus. Quer dizer, ele estava se auto-anunciando.
porque ele é o Salvador, veio do seio do povo judeu. Ele também afirmou que não vinha destruir a lei judaica, mas que ele veio para cumpri-la melhor. E Jesus reclamava quando a lei não era cumprida direito, mas ele reconhecia a autoridade religiosa dos que falavam em nome do próprio Deus, o seu Pai, nas sinagogas. Enfim, Jesus foi plenamente judeu e nós somos convidados a ser plenamente cristãos. Vamos continuar refletindo? Por hoje, então, meu abraço e minha bênção. Você ouviu Palavra do Pastor.